Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento para conversarmos um pouquinho sobre a STEP. Hoje estamos aqui para falar com vocês, né? Eu sou a Carol, hoje sou sócia e head de relacionamento e vamos trocar aí esse bate-papo para iniciarmos os próximos passos de como vai funcionar agora essa jornada STEP com vocês, tá bom? Olá, querida escola parceira, eu me chamo Fernanda, eu faço parte da assessoria pedagógica. Vou passar alguns recadinhos para vocês, eu prometo ser breve e voltar aí para a Carol para a gente continuar dando seguimento aí à nossa apresentação. E já falando, né, em assessoria, eu queria informá-los que essa nossa assessoria da STEP, ela vai ser totalmente via online. Então, os treinamentos, as formações, todo o suporte que vocês precisarem, vocês vão ter o acesso ali junto ao assessor, via WhatsApp, e a gente vai conseguir ali fazer todos esses treinamentos e dar o maior auxílio possível que a gente conseguir. Uma outra informação é sobre a formação dos professores, que ela vai ocorrer via Profis, e todo o embarque ele vai ser feito no Plural Store. Então, os links, o PPT de como que vai funcionar, vocês fiquem tranquilos que a gente vai disponibilizar para vocês durante os próximos dias. Uma outra informação também importante é sobre a nossa política de pedidos. A janela ela vai se iniciar a partir do dia 5 agora do próximo mês de dezembro. Então, durante hoje até os próximos dias, vocês também vão receber todas essas informações, como que vocês vão fazer. Vocês vão ter ali uma pessoa de suporte para poder auxiliá-los quando vocês forem fazer o pedido dentro da nossa plataforma. Também fiquem bem tranquilos quanto a isso. E um último recado, não menos importante, é sobre a nossa pesquisa de NPS. Então, voltando um pouquinho ali sobre a nossa assessoria, sempre que a gente for fazer um contato com vocês para uma formação, para um apoio, vocês vão receber essa pesquisa de NPS para responder referente ao nosso atendimento e à nossa qualidade. São pequenas perguntas, é algo bem enxuto para que vocês possam nos avaliar e para que a gente possa sempre manter a nossa qualidade e, claro, melhorando sempre. Acabei os nossos recados, Carol, já vou passar a fala para vocês, mas antes eu gostaria de desejar a todos que sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Fernanda. Obrigada pela ótima explicação. Estamos aqui nesse momento para tirar todas as dúvidas. Vou passar um pouquinho para vocês sobre a nossa metodologia, os próximos passos, os entregáveis. Então, vamos aqui apresentar a tela. Deixa eu já colocar no modo apresentação. Bom, vamos lá. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a STEP, para quem ainda não ouviu essa apresentação ou para quem ainda não conhece, vou compartilhar dessa nossa história, né, resumidamente aqui, mas para vocês saberem, né, a STEP é uma empresa de educação. Nós trabalhamos com educação digital através da robótica, da cultura maker e do pensamento computacional como ferramentas de ensino. Então, nós temos o nosso propósito, né, que está no nosso significado do nome: ser, transformar, educar e pensar. Nós temos uma veia pedagógica, uma empresa formada por professores, pensada na realidade brasileira. Então, nós temos essa questão muito forte, latente, de fazer acontecer e de transformar a educação da melhor forma possível. Então, nós trabalhamos, né, com essa base pedagógica através das metodologias ativas. Então, nós temos o nosso conteúdo seriado, nós temos todo o material embasado tanto na BNCC comum quanto na BNCC computacional. Então, nós temos aqui, né, todo esse material com intencionalidade, todas as atividades e projetos, eles são intencionais. Nós temos aqui o aluno como protagonista, esse olhar que o aluno desenvolva a criticidade, desenvolva esse lado científico dele, desperte, né, esse lado científico, para que ele seja um produtor de tecnologia e não somente um consumidor. A gente trabalha com os alunos através desses projetos, além do material que seja acessível e que seja relacionado com o que eles estão vendo em sala de aula, a gente traz o lúdico com as nossas histórias em quadrinhos através da história do Robô 7, que é o nosso personagem principal. Então, nós temos esse lúdico atrelado ao pedagógico para desenvolver essa metodologia ativa e todas essas competências e habilidades que hoje a BNCC exige. E a gente faz com que os alunos
tenham os conhecimentos de vivências reais e que a gente transforme algo que às vezes é muito abstrato para eles, através dos projetos, materializando ali, né, com as estruturas, com todos esses materiais sendo maker, desenvolvendo a criatividade, desenvolvendo ali o raciocínio lógico, também a questão técnica do sentido de conhecimento de circuitos simples, circuitos mais complexos. Então, cada um sempre, né, fazendo jus ao que eles estão vendo em sala de aula, ao ano que eles estão vivenciando. Então, o material seriado, ele faz faz sentido para eles, né? Então, nós trabalhamos através desse material com os problemas reais que a gente consegue transformar nos nossos projetos. E nós temos aqui o currículo, né, desde 2 aninhos de idade, a partir do G2 até o ensino médio, com temas centrais por semestre que a gente aborda ali durante todo esse momento para que eles consigam desenvolver e ter uma trilha de conhecimento, de saber, né, de crescimento dos saberes tecnológicos. Então, a gente desenvolve os alunos para investigarem e resolverem problemas reais, e com isso a gente consegue, né, facilitar com que o aluno aprenda e desenvolva as habilidades para se tornar um adulto mais funcional, um adulto autônomo, um protagonista mesmo em todos os sentidos, né? Não somente durante as aulas, mas para a vida toda. Então, como que a gente faz essa divisão do currículo? Nós temos 3 pilares, né? O desenvolvimento de projetos, vivências tecnológicas e o pensamento computacional. Então, a gente divide o currículo para que seja cada vez uma novidade ali para os alunos e que eles queiram cada vez mais saber qual é a próxima aula. Então, eles não vão fazer sempre a mesma atividade, não é somente montagem ou somente atividades online, com tela, ou também algumas experiências somente. Então, a gente vai mesclando todas essas atividades e habilidades para que seja sempre algo estimulante, para que eles tenham, né, esse engajamento ali durante as aulas. Então, a gente consegue fazer essa distribuição para que fique algo sempre inovador. Então, eles gostam bastante por conta disso também. E tudo isso a gente faz de forma lúdica. Como eu já dei o primeiro, falei um pouquinho, né, sobre as histórias em quadrinhos, nós temos aqui esse personagem principal, que é o Robô 7. Todas as crianças, a escola, os professores, eles se apaixonam pelo robô, porque ele faz parte da história. Ele que é ali a estrela central, a gente conta que o Robô 7, ele é um personagem viajante da galáxia, ele é um robô curioso, e quando ele estava passando pela Terra, aconteceu um fenômeno com ele, que ele cai, e quando ele cai na Terra, ele não tem energia, aconteceu um eclipse, ele é a bateria solar, e aí ele não tem memória, e ele não sabe onde ele está. Quando ele cai aqui, as crianças que o encontram vão ali tentando desvendar o que aconteceu com ele, e o robô também está ali, né, tentando descobrir como viver aqui no planeta Terra, e acaba tendo essa troca, né, dos alunos com o robô, e a gente consegue ali desenrolar as histórias através desse enredo. Então, nós temos uma identificação não só com os personagens, porque a gente tem os personagens das histórias diversos, são intencionais também para que os alunos criem essa identificação, mas também eles criam um lado socioafetivo muito grande com o robô, porque eles querem ajudar o Robô 7 a descobrir o que está acontecendo, onde que ele está. Então, ele faz parte da aventura e como se os alunos fizessem parte dessa história também. E acaba que a gente consegue trazer, né, o lúdico para dentro do pedagógico, que é a nossa intenção, né, que faz um casamento perfeito, que os alunos amam aprender, eles fazem questão de fazer as atividades, porque acaba tendo essa vivência ali durante todo o processo. Então, nós temos, inclusive, intencionalidade no lúdico, né? Vou mostrar um pouquinho para frente, a gente tem toda a questão da história, ela faz parte do material que eles vão desenvolver ali durante as aulas. Então, ele é bem bacana nesse sentido. E como que a gente faz esse currículo, a divisão, né? Ela é proposta para uma aula semanal por turma. Então, nós temos as aulas do infantil sendo de 1 hora a 1 hora e meia, porque como o infantil, ele não tem divisão de matérias, então a gente consegue um tempinho um pouco maior
para que os alunos desenvolvam as atividades e que eles tenham tempo também de brincar, de experimentar, e que também eles aprendem na brincadeira. Então, a gente faz, né, tem esse tempo um pouco maior, e a partir do fundamental, anos iniciais até o ensino médio, a proposta que são as aulas sejam, né, semanais também, de uma aula por turma, sendo de 45 a 50 minutos por aula. Então, nosso currículo, ele prevê essa quantidade de aulas para poder trabalhar ali com os alunos. Aqui temos algumas ilustrações de alguns projetos, então podem ver que a gente trabalha bastante com estruturas de MDF, que ela permite com que os alunos consigam personalizar. Então, além de desenvolver essas habilidades, né, motoras, habilidade de coordenação motora fina, habilidade de montagem, de pensamento computacional, né, através do raciocínio lógico, a gente consegue também estimular a criatividade dos alunos, porque eles podem pintar com tinta guache, com canetinha, com lápis de cor, giz de cera. O MDF, ele é muito versátil com relação a isso. E aí, como eles têm um material que eles levam para casa, eles conseguem colocar ainda mais a carinha deles, porque além deles terem montado, eles deixam, né, com a cor, com o jeito que eles quiserem. Então, é bem bacana nesse sentido, eles gostam, eles se sentem mais importantes ainda, né, mais protagonistas ainda através desses projetos. Então, nós temos aqui também algumas ilustrações, os materiais, podem ver que tem uma maleta, tem ali umas unidades temáticas, alguns projetinhos, tem uma maleta dos eletrônicos também, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas só para vocês terem uma ideia do material que o aluno vai receber, que ele vai montar e levar para casa, e os materiais da escola, que também serão compartilhados em grupo e que vai ficar na escola mesmo, ele não leva para casa. Então, tem o material do aluno e o material da escola para poder desenvolver esses projetos e essas habilidades, como eu já comentei anteriormente, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o infantil. Hoje nós trabalhamos com o infantil, ele não tem tela, então é um material completamente desplugado para a gente desenvolver essas outras habilidades no sentido de construção, né, aquisição, interação dessas novas habilidades, repertório, a gente desenvolve também motricidade com os alunos, cognição e criatividade, e a gente divide eles em fase oral G2 e G3 e fase de letramento desde o G4 até o G5. Então, nós temos essa divisão, nós ajudamos ali, né, com as propostas pedagógicas para que inicie essa diferenciação do que é um ser humano, o que é um robô, a gente começa a introduzir essa criticidade tecnológica para que os alunos desenvolvam essas habilidades desde pequenininhos para desenvolver esse cidadão mais consciente e preparado para o mundo atual, né? Então, nós temos aqui o material que ele é em formato de livros de espiral que o aluno vai receber. Então, através dele, ele vai desenvolver ali até o pensamento computacional de uma forma muito lúdica também. O material do infantil, ele é extremamente lúdico e pedagógico. Então, nós temos aqui os materiais que a professora vai receber, inclusive tem uma luva pedagógica com um dos personagens da história. Então, tem aqui a imagem, né? Esse personagem aqui é o Corujito, ele faz parte da história e a professora vai fazer essa contação dessas atividades e das histórias através da luva pedagógica, e a partir dela ela vai desenrolando ali esses desafios que chamamos de aventuras no infantil. Então, tem o material do aluno, que seria essa maleta, com os 2 livrinhos, sendo um por bimestre, e além dos livros tem a estrutura da montagem que ele vai poder montar para levar para casa, e dentro do baú do 7, que é esse baú que a escola vai receber, estarão todos os projetos e as atividades ali, insumos que o professor vai utilizar em sala de aula para fazer as atividades em grupo. Então, os materiais dentro do baú, eles ficam na escola, não são levados para casa. Já os materiais da maleta do aluno, caso, como a escola definir, se o aluno montar, ele já pode levar para casa. Somente caso a escola queira que permaneça em sala de aula para fazer alguma amostra, alguma exposição, aí pode levar depois, mas é muito a critério da escola, de como funciona a dinâmica. Mas todo o material dentro da maleta do aluno é consumível e ele leva para casa, tá bom?
Aqui nós temos a divisão, então são 32 atividades anuais, que chamamos de aventuras, né? Sendo 8 projetos individuais do aluno por ano, então são 2 por bimestre que eles levam para casa, dividido em 2 maletas individuais do aluno também por ano, sendo uma por semestre, e 4 livros anuais, sendo 2 por semestre. Então, um livrinho por bimestre é o projetinho que o aluno vai desenvolver ali para poder, junto com as estruturas, montar e levar para casa. Com relação ao suporte do professor, já falei também um pouquinho do material que a escola vai receber, né, dentro do baú do SET, que é o material compartilhado. Tem também os guias de aula detalhados, que são online, que estarão todos na plataforma Plural. Então, nós temos vídeo aula de cada uma das atividades, o guia com o passo a passo. Quando tem alguma montagem de estrutura, temos o manual. Eu vou mostrar para vocês também, para vocês terem uma ideia de como é esse material para suporte ao professor. Além disso, nós temos, né, como já falei, estará na plataforma, temos formações, né, como a Fernanda até também já falou, que estará disponível no Profs, e também assistência técnica e pedagógica durante todo o processo. Então, todos esses detalhes nós iremos passar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos quanto a isso, mas o professor terá o suporte necessário para se apropriar do material e ter segurança ali durante todo esse processo, né? Essa nova jornada com a STEP, tá bom? Agora falando sobre o fundamental, nós temos aqui a nossa coleção das histórias em quadrinhos, que são aqui, né, a ludicidade que já muda um pouquinho o formato dela, que a partir dos anos iniciais ela já entra com a história em quadrinhos mesmo em formato de livrinho. Então, os alunos eles vão receber essas histórias em quadrinhos, uma por semestre. Então, como as entregas são 2 maletas, né, cada maleta ele vai receber uma história em quadrinhos para iniciar essa leitura e a partir dela a gente começar ali todos os projetos durante o semestre. Então, os alunos eles vão receber essa história em quadrinhos e eu tenho aqui até para mostrar para vocês, como eu já falei anteriormente, da intencionalidade do lúdico. Então, aqui nessa história em quadrinhos, nós temos uma página com conteúdos curriculares e saberes tecnológicos que abordam aqui, por exemplo, falando sobre átomos e moléculas, está falando sobre gases e efeito estufa, construção de gráficos, e falando também, a questão tecnológica seria sensores e gases, projeção de imagens, processamento e representação de dados. Então, ali na história em quadrinhos, a gente traz esses conteúdos que vão ser abordados ali ao longo do semestre. Então, todo de forma intencional e de uma forma que eles gostem e façam parte dessa vivência através do personagem do Robosete e a turminha. Então, a própria HQ, ela tem também as competências e habilidades da BNCC. Então, nós fazemos tudo que tem, a ideia é que seja tudo faça sentido, né? Que tudo seja linkado para que não tenha algo desconexo ou que os alunos não vejam sentido no que eles estão fazendo. Então, a nossa preocupação é bem grande para deixar que eles entendam por que eles estão fazendo, que eles aprendam o motivo das coisas, né? Por que eu estou aprendendo isso? Não somente fazer por fazer, né? A gente não quer que o aluno faça monte e desmonte por montar e desmontar. A gente quer que ele aprenda o porquê ele está montando e o que ele está aprendendo com aquela montagem. Então, nós temos essa preocupação. E com relação aos entregáveis do aluno, nós temos aqui a ilustração, o fichário. Então, diferente do infantil, o aluno, a partir dos anos iniciais, ele vai receber um fichário anual. E esse fichário, ele vai ser para colocar todas as unidades temáticas que estarão dentro das maletas. Então, tem aqui exemplos, né, das unidades temáticas, que são as UTs, que a gente apelidou carinhosamente, que tem toda a introdução teórica ali, pode ver que tem aqui os balõezinhos de diálogos dos personagens. Então, tem essa introdução teórica abordando o tema do projeto, do desafio, né, da proposta ali daquela aula, e a partir dela ele vai descorrer ali todas essas atividades que a gente vai desenvolver com os alunos. Então, ele vai montar, ele vai fazer essa aula e vai colocar essa unidade temática dentro do fichário.
tá? E é isso durante todo o ano. Ao final do ano, o fichário vai estar completo com todas as unidades feitas ali dos 2 semestres que estarão dentro da maleta, tá joia? Também nós temos um diário de bordo, né, que vai junto com a maleta, que é um campo para eles escreverem ou para desenharem. Então, nós temos também esse bloquinho de anotações que vai junto com a maleta. E tem estrutura também, como a parte do infantil, tem as estruturas de montagem e todos os insumos, né? Tudo que é necessário para fazer o projeto. Então, se tem elástico, componentes eletrônicos, bateria, tudo isso já está dentro da maleta do aluno, tá? Não precisa se preocupar com isso. E com relação ao material da escola, tem ilustração aqui de um Step Kit, que é o nosso kit eletrônico. Esse kit, ele tem todos os componentes que serão utilizados em grupo. Então, tem aqui um exemplo da nossa placa didática, Stepboard. Essa placa, ela é uma placa desenvolvida por nós. Então, vamos trabalhar ali o pensamento computacional através da programação por blocos. Então, sempre a programação é por bloco. E a gente usa algumas plataformas, o S4A, o Arduino, né, para trabalhar junto. Temos também o Scratch, o Tinkercad, então nós temos algumas plataformas e o eletrônico, ele é para ser trabalhado ali em grupo para montar e desmontar. E nós vamos também enviar o kit com o kit estrutural, que são de grupo também, que vai ficar na escola. Então, esse kit estrutural, o kit maker, que terá essas estruturas, elas serão feitas para montar ali em grupo em sala de aula. Então, quanto a isso, tem essa divisão, né? Além das ferramentas também que a gente vai mandar com tudo que precisa. Então, cola quente, chave de fenda. Então, as ferramentas que a gente vai utilizar também para dar apoio para o professor ali durante as aulas, nós disponibilizaremos junto com o material da escola, tá bom? Aqui tem ilustração de algumas maletas. Então, nós temos aqui, né, ilustração da história em quadrinhos, da unidade temática, diário de bordo, os projetinhos já montados, mas eles vêm desmontados, né, para os alunos. Então, como que fica essa divisão? São 16 unidades temáticas, sendo 8 por semestre. Cada unidade temática, ela corresponde a 2 aulas. Então, nós temos, né, essa distribuição sendo um fichário por ano. Então, é um fichário, ele recebe no começo do ano, no segundo semestre ele vai receber somente a maleta. No primeiro, maleta mais fichário. Sendo 4 projetos individuais do aluno por ano. Então, um por bimestre, pelo menos, é o que o aluno vai montar para levar para casa. Ele tem alguns anos que tem mais de um, mas todos eles, pelo menos, é um por bimestre que eles vão montar para levar para casa, sendo dividido em 2 maletas, né? O material é entrega semestral, e 2 histórias em quadrinhos, que são as HQs, que vai uma em cada maleta, tá joia? Sendo 2 por ano. Com relação ao suporte ao professor, do mesmo formato do infantil, nós temos o suporte também, né? Estará no plural o livro do professor, que tem um guia de respostas, tem também manuais de montagem, todas as aulas têm uma videoaula para ensinar como introduzir a aula, como que vai ser feito, montagem também feita junto. Então, tudo isso também vai estar disponível, além da formação e assistência técnica e pedagógica para o professor durante todo o momento, tá joia? E falando um pouquinho, para finalizar, sobre o ensino médio, nós trabalhamos aqui também o médio como lúdico e com estrutura entregável, então eles vão montar também projetos e a gente divide o lúdico, né, do Robô 7 no ensino médio, ele tem uma linguagem mais madura e o 7 que vira, né, um assistente virtual ali para eles durante a partir do primeiro ano, né, do ensino médio, a gente trabalha, né, com os projetos também, através de eletivas. Então, ele é um formato um pouco diferente no médio, mas também para desenvolver as metodologias ativas com eles, através, né, da metodologia ativa, para desenvolver as competências da BNCC da mesma forma que o infantil e o fundamental anos finais iniciais, tá joia? Tem também o projeto da turma, os projetos individuais,
Então, nós temos aqui as entregas, né? Ele também recebe um fichário no início do ano. As unidades temáticas são 8 por semestre que eles vão receber. E projetos individuais para levar para casa, sendo 2 por ano. Então, é um projeto por semestre que ele vai montar e levar para casa. E na aula ali em grupo, ele também terá projetos para desenvolver ali durante todo o semestre, tá joia? E aqui nós temos a divisão 32 aulas por ano, 16 em cada letiva semestral, com conteúdos de saberes diversificados e práticas desafiadoras e divertidas. Então, nós trabalhamos com os alunos também para montagem e estrutura e para que eles desenvolvam também essas habilidades manuais que são importantes, que eles gostam bastante. Então, nós temos aqui o currículo, né, para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, eles terão a eletiva de automação, então terá introdução à automação, automação na vida real, internet das coisas, eles vão montar uma casa automatizada, né, com as estruturas ali, que tem aqui a ilustração, alarme luminoso, então nós temos essa distribuição do primeiro semestre, e no segundo semestre, a eletiva design de games, que eles vão aprender a desenvolver os jogos através da programação por blocos. Então, a gente vai desenvolver ali jogos de Scratch, jogos eletromecânicos, analógicos, jogos 2D e 3D. Então, eles também vão ter a oportunidade de conhecer esse outro universo também online, junto com a estrutura que a gente propõe para desenvolver os projetos. Até aqui, tudo certo. Acabou a apresentação falando dessa parte, mas eu gostaria muito de mostrar para vocês, como eu comentei, do material do professor, para a gente ter ali, né, uma ilustração, só para vocês terem um gostinho de como é o material de apoio para o professor com relação aos projetos. Então, eu abri aqui para vocês verem um guia de aula do semestre do infantil. Então, nós temos aqui o sumário. Aqui temos o primeiro e o segundo bimestre divididos e a gente chama de aventuras, né? Então, inicia com toda a introdução para o professor. Quando a gente desce aqui, tem os recadinhos para o professor. Aí a gente vem aqui a aventura. Tem ilustração, tem o passo a passo, tem aqui as montagens. Então, o que a gente vai usar, como que vai ser feito. Então, aqui para vocês terem uma ideia, olha, eu vou mostrar. Se tem uma montagem, então a gente vai ter uma aula que é hora de pintar. Nós vamos montar o plato desenhista. Então, a gente tem aqui o manual, ele com ilustração. Quando a gente vem, tem os materiais necessários, então tem ali falando o que é, com a foto, né, a imagem de todos os componentes. E a gente vai descendo com o passo a passo do que nós precisamos montar e o professor pode, se ele quiser compartilhar ali durante a aula, para o aluno ir seguindo também. Então, tem aqui todo o passo a passo de montagem até finalizar. E além desse manual, tem também a videoaula, como eu comentei, né? Que tem videoaula em todas as atividades. Então, aqui, vou mostrar para vocês, ó. A chave gangorra. Nessa aula, nós iremos trabalhar com o plato desenhista. E você terá duas opções de trabalho. Você pode montar os projetos antes e levá-los para a turma, ou montá-los junto com a turma. Cabe a você observar e analisar qual será a melhor tomada de decisão para seguir com essa aula. Caso você todas essas peças você encontra no box do aluno. Apenas as fitas você irá encontrar no baú do set. Então, explicando onde está cada material, para fora da peça. Como faz a montagem. Então, tem um passo a passo com um vídeo para mostrar para o professor como a gente pode seguir para caso ele tenha alguma dúvida além do manual ou além do guia. Então, tem aqui o início ao fim da aula. E nós temos aqui também, falando isso do infantil, a partir do fundamental, nós temos aqui as unidades temáticas que são físicas, que o aluno vai receber para colocar no fichário, nós temos ela aqui online também. Então, esse é um exemplo, né? Esse aqui é o segundo ano do primeiro semestre. E aqui nós temos, para vocês terem uma ideia, além dessa unidade temática, né, online, a gente tem o livro do professor que ele tem todas as UTs com cada uma delas
tendo introdução, falando dos objetivos, os códigos da BNCC, a lista de material, o conteúdo em si, porque a gente tem uma dúvida que ela é latente entre as escolas, principalmente no começo, né? Já puxando o gancho, falando um pouquinho sobre perfil de professor, eu vou explicar até para vocês um pouco mais a fundo assim que eu finalizar aqui, mas já para introduzir esse assunto, às vezes nós temos professores polivalentes ou professores de alguma matéria específica que vai ser responsável pelas aulas de educação digital, de robótica ali na escola, que não sabe algum conceito que é de alguma outra matéria. Então, nós já colocamos esses conceitos aqui no material para o professor não precisar ficar buscando fora. Então, nós já colocamos aqui para que facilite a vida do professor. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, além desse conteúdo, nós temos exemplos de roteiro, que é extremamente importante, e o feedback com a finalização e as referências. Então, nós temos aqui, ó, quando a gente desce, ó, vamos falar sobre, eu tenho um exemplo aqui da cigarra, deixa eu ver qual aula que ela é, e aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o som e as cores dos animais, insetos robóticos, o canto das cigarras, página 34. A gente descer lá, ó, podem ver que tem um livro com resposta, com referências, se tem a história em quadrinhos, se tem alguma atividade referente à história em quadrinhos, vai estar aqui no livro. Então, os personagens, o diálogo, o que significa aquele diálogo. Então, se a gente descer aqui, ó, vou descer lá na página 34 para a gente dar uma olhada, só para vocês verem aqui na prática como que a gente segue. 25, vou descer mais um pouquinho. Cadê aqui? 34, perfeito. Aqui, ó, o canto das cigarras, né? Então, a gente vai montar uma cigarra com o aluno e é uma atividade em grupo, porque eles vão programar, a gente vai utilizar aqui o kit da escola, que é o Step Kit com os eletrônicos e a estrutura. Aqui no guia do professor, ele vai ter um link para clicar, então vai abrir aquela unidade temática que eu já abri naquele momento, vai ter fácil, né, aqui no guia do professor, e a introdução. Então, quais são os objetivos dessa unidade temática? Já vai estar tudo explicadinho aqui. Quais são os códigos da BNCC que a gente está trabalhando com os alunos? Já tem tudo aqui. Lista de material. Então, vai ter o computador, o Step Kit, o lápis de cor. Qual que é o conteúdo? Então, vamos dar um exemplo que é um professor de inglês que está ali à frente das aulas de robótica. Ele não sabe aprofundado os conceitos de cigarra, por exemplo, ou conceitos de biologia, que é necessário ali durante a aula, caso o aluno pergunte, ter essa troca de informação. Então, nós temos ali falando sobre o que são fábulas, como é o ciclo da vida das cigarras, falando sobre o componente eletrônico, que é um dos componentes que vão ser trabalhados nesse projeto, bateria. Daí a gente vem aqui para atividade introdutória, então tem a fábula aqui, se tem alguma atividade, né, algum link extra, a gente coloca aqui, ele já clica, ele já vai direto para esse link, então tem aqui uma poesia, então a gente vai descendo, ó, tem aqui as respostas das atividades, tem o exemplo de roteiro, então, primeira aula, introduz a questão, quais são as fases de vida de uma cigarra? Tem todo o passo a passo. Então, aqui, segunda aula, qual que é o roteiro? Qual que é o feedback e finalização dessa aula? O que a gente espera que o aluno aprenda nesse momento? Referências, então, de onde a gente tirou essas informações? Tem tudo aqui. E além desse livro do professor, com as respostas, tem programação, tá tudo aqui também, a gente tem aqui o manual de montagem, então tem esse manual da cigarra que eles vão montar, aqui, ó, igual ao lado infantil que eu mostrei, a ilustração, todo o material aqui, o passo a passo, podem ver que tem tudo aqui, até finalizar, e a videoaula, né, que a gente vai fazer com os alunos ali, do início ao fim. Trabalhar a continuação da unidade, o canto das cigarras. Agora, parte 2. Nessa unidade, nós vamos ver qual a parte das cigarras que produz o som e vamos executar um projeto de uma cigarra. Por falar em instrumentos musicais, tá vendo? Tem você toda conhece a algum que introdução, emite som de forma parecida?
passo a passo. Os Aí aqui vai materiais de projetos de montar turma. Vamos iniciar junto com o pegando a professor. peça 4, que vai ser do buzzer, por esses furinhos que ficaram aqui embaixo na estrutura. E agora nós Aí vamos depois a levantar gente o tem a nosso montagem. buzzer. Aí se tem programação, a gente vai também trazer ela, ó, vai programando junto com o professor. Digital 13, on. E vai mostrando, ó. Espere um segundo. Todo passo a passo mesmo, para o professor ficar tranquilo com relação ao uso do material. Tá joia? Digital 13. Aqui, perfeito. Deixa eu voltar aqui a ver vocês. Falando um pouquinho agora, eu vou até parar de compartilhar minha tela aqui. Vou falar um pouquinho sobre o perfil do professor, né, que é um assunto que eu iniciei falando ali, que eu acho importante a gente trocar essa ideia, que hoje a gente tem muitas escolas que não tem um professor específico de robótica, um professor técnico, um professor que atue nessa área, que é algo que está, né, agora que está crescendo, então a gente sabe desses desafios, né? E o que a gente orienta? Hoje o professor, ele tem o material que ele é pedagógico feito para criança. E nós temos essa convicção que o professor ele é a estrela pro projeto funcionar. Então, todo o suporte que a gente pode oferecer, quanto mais minucioso, mais ali pensado, né, para tirar essas dúvidas, nós desenvolvemos e todos esses suportes, além do material que a gente disponibiliza na plataforma, com esses vídeos, os guias, os manuais, a gente também dá essa assessoria. Porém, a gente sabe que o professor ele tem que ter uma vontade de conhecer, né, materiais novos, de gostar ali de aulas diferentes, de aulas inovadoras. Então, professores com perfil mais ativo, professor que gosta de novidade, que gosta de mudanças, eles têm um pouco mais de identificação para trabalhar com essas aulas de maker, com aulas de educação digital em modo geral. Então, hoje, a gente trabalha com professores e temos muitos professores que são das áreas de artes, então, professores de educação artística, professores de inglês, professores de ciências biológicas, existem muitos professores que gostam, né, de trabalhar essas atividades, porque utilizam como ferramentas, né, enxergam de uma forma que transforma a metodologia, o conteúdo, já que ele aplica em sala de aula, através dessas ferramentas, né, que a gente disponibiliza gamer e pensamento computacional, tudo que a gente consegue distribuir, o professor se apropria desses materiais, dessas ferramentas, e ele consegue transformar ali as aulas dele com aulas mais engajadoras. Então, professores também que a gente trabalha de todas as ciências, né, sendo matemática, física, química, são os professores que têm um perfil muito mais que gosta, né, dessas novidades. Então, acredito que quanto a isso, não teria problema do infantil e do fundamental anos iniciais. O professor da própria sala é o ideal para estar ali, porque conhece a turminha, tem esse lado pedagógico já, né, aflorado, então ele vai seguir um passo a passo ali das aulas com os nossos materiais, então quanto a isso, acredito que não tenha problema nenhum. Tá joia? Acho que eu falei bastante, né, Fer? Eu tô aqui. Espero que eu tenha tirado um pouco das dúvidas, né, esclarecido pelo menos um pouquinho. Claro que elas vão surgindo ao longo do processo, quando os professores começarem a ver ali o material, né? Mas eu acredito que uma introdução para começar ali a entender como é o material e os próximos passos é importante e estamos aqui à disposição. Perfeito, Carol. E deixar todo mundo assim com o sentimento de que nós estamos aqui, qualquer coisa podem contar conosco sempre, né? Eu amei, adorei. Já quero ser amiga do Robocast. Maravilhoso. Obrigada, viu? Amei. Parabéns. Que bom. Obrigada, pessoal. Então, ficamos aqui, né? Estamos à disposição, os próximos passos, os próximos recados, vocês vão ter todos aí, podem ficar tranquilos. Em breve a gente volta a se falar de novo, tá, joia?
Obrigada, viu, Fer? Obrigada aí pela participação. Se tiver mais algum recadinho. Tranquilo. Obrigada. Então, pessoal, somente agradecer mesmo e a gente se vê logo, logo. Um abraço para vocês. Um abraço. Tchau, tchau.